Imagine isto. Você está rodeado de pessoas, mensagens no celular, notificações, compromissos sociais. Sua agenda está cheia. Você sorri, conversa, interage. Mas quando a noite cai e você finalmente está sozinho, você sente um vazio. Um vazio que nenhuma companhia parece preencher. E então você se pergunta: por que eu me sinto tão só, mesmo cercado de gente? E se eu te dissesse que a solidão que você tanto teme não é o verdadeiro problema? E se o medo de estar só for exatamente o que está te impedindo de encontrar a paz que você tanto busca? O medo da solidão. Desde crianças, fomos condicionados a temer a solidão. Não fique sozinho. Arrume amigos. Seja sociável. Como se estar só fosse uma falha, um defeito, uma doença a ser curada. E assim passamos a vida fugindo do silêncio, preenchendo cada segundo com ruído, com gente, com distrações. Porque se pararmos, se realmente ficarmos sozinhos com nossos pensamentos, o que vamos encontrar? Schopenhauer, o filósofo alemão do século XIX, observou algo inquietante sobre a natureza humana. Ele disse: a solidão é o destino de todas as almas extraordinárias. Mas não porque essas almas sejam antissociais ou superiores, mas porque elas compreenderam algo fundamental. A solidão não é ausência, é presença. Presença consigo mesmo. E para muitos, isso é assustador. A fuga constante. Observe sua própria vida por um momento. Quantas vezes você pegou o celular só para não ficar sem fazer nada? Quantas vezes você disse sim para um compromisso social só para não ficar sozinho em casa? Quantas vezes você manteve uma conversa superficial só para preencher o silêncio? Nós não tememos a solidão. Nós tememos o que ela revela. Porque quando estamos sozinhos, sem distrações, sem máscaras, sem performance, nós somos forçados a encarar quem realmente somos. As perguntas que evitamos, as dores que enterramos, os sonhos que abandonamos. A solidão não cria o vazio. Ela apenas revela o vazio que já estava lá. E essa revelação, ela aterroriza. Então fugimos. Preenchemos nossas vidas com gente que não nos entende, com atividades que não nos nutrem, com relacionamentos que não nos completam. Tudo para não ter que olhar para dentro. Mas existe outra forma. O paradoxo da solidão. Aqui está o paradoxo que poucos compreendem. A solidão só dói quando você está fugindo dela. Quando você finalmente para de resistir. Quando você se permite estar só, sem julgamento, sem desespero, sem pressa de preencher o vazio, algo extraordinário acontece. O vazio se transforma. Nietzsche disse algo profundo. Você tem seu caminho. Eu tenho o meu caminho. Quanto ao caminho certo, o caminho correto e o único caminho, ele não existe. E para encontrar seu caminho, você precisa primeiro caminhar sozinho. Porque é na solidão que você se ouve. Não a voz da sua família dizendo o que você deveria ser. Não a voz dos amigos dizendo o que é esperado. Não a voz da sociedade ditando o que é normal, mas sua própria voz.
aquela que foi silenciada pelo ruído constante da vida. Os maiores pensadores da história compreenderam isso. Buda se iluminou sozinho sob uma árvore. Nietzsche escreveu suas maiores obras em solidão nas montanhas. Carl Jung construiu uma torre afastada do mundo para mergulhar em si mesmo. Não porque odiavam as pessoas, mas porque entenderam que a sabedoria nasce no silêncio. A pergunta não é como fugir da solidão. A pergunta é o que a solidão está tentando me ensinar. O que acontece quando você para de fugir? Quando você finalmente abraça a solidão, 3 coisas acontecem. Primeiro, você para de depender da validação externa. Você não precisa mais que alguém te diga que você é suficiente, porque você já sabe. Sua paz não depende de quantas mensagens você recebe, de quantos convites aparecem, de quantos likes você tem. Você se torna autossuficiente emocionalmente. Segundo, seus relacionamentos melhoram. Paradoxalmente, quando você para de necessitar das pessoas, você finalmente consegue realmente estar com elas. Você não está mais usando a companhia alheia como fuga. Você está genuinamente compartilhando. E as pessoas sentem isso. Elas sentem que você não está agarrado. E isso é libertador para ambos. Terceiro, você descobre quem realmente é. Não a versão editada, não a persona social, não o personagem que você interpreta, mas você, em sua essência mais nua e crua. E essa descoberta, ela muda tudo. Porque quando você conhece a si mesmo, você para de procurar a si mesmo nos outros. Quando você se aceita, você para de implorar aceitação. Quando você se completa, você para de procurar por metades. A solidão não é o problema. A fuga da solidão é. O caminho da solidão consciente. Então, como você transforma a solidão de inimiga em aliada? Não fugindo mais. Quando você sentir o impulso de pegar o celular só para preencher o silêncio, pare. Respire. Sinta o desconforto, não o combata. Quando você sentir vontade de dizer sim para algo que você não quer, só para não ficar só, pare. Escolha ficar sozinho e observe o que acontece. No início, vai doer. A mente vai gritar. Vai listar todos os motivos pelos quais você deveria estar fazendo algo, qualquer coisa, menos ficar consigo mesmo. Mas, se você persistir, se você simplesmente observar, sem julgar, sem fugir, a dor se dissolve. E no lugar dela, surge algo que talvez você nunca tenha experimentado. Paz. Não a paz que vem de estar distraído, mas a paz que vem de estar inteiro. Schopenhauer também disse: um homem pode ser ele mesmo enquanto está sozinho. Se ele não ama a solidão, ele não ama a liberdade, pois apenas quando ele está sozinho, ele é verdadeiramente livre. Liberdade. Não de responsabilidades, não de compromissos, mas liberdade da necessidade constante de ser alguém para alguém. A solidão não é uma sentença, é um convite. Um convite para você finalmente se conhecer, para você finalmente se ouvir, para você finalmente se aceitar.
E quando você aceita esse convite, quando você para de fugir do silêncio e começa a habitá-lo, você descobre que nunca esteve sozinho. Você estava apenas esperando para se encontrar. E você? O que você está fugindo ao fugir da solidão? Que verdade sobre si mesmo você está evitando? Compartilhe nos comentários. Sua história pode iluminar o caminho de alguém. Se este vídeo ressoou com você, deixe seu like. Inscreva-se para mais reflexões que transformam. E lembre-se, a solidão não é o problema. O medo dela é.